E aí, pessoal, que é a Gaia com mais uma resenha de RPG e hoje vamos falar do Mini BX ou Mini BX, uma variante OSR muito interessante que tenta desestruturar ou melhor ainda, a palavra não é desestruturar, a palavra é inovar, renovar as noções do estilo de jogo OSR. Um RPG muito bonito, muito bem ilustrado pelo Bruno Prosaico. Conheço o Bruno desde a época que a gente mexia com coisa de Daemon. Hoje, isso aí lá em 2014, 2012, 2014, acho que 2014. E hoje ele é um dos artistas assim mais reconhecidos tanto no exterior quanto aqui mesmo no Brasil de RPG. Regras pelo Lucas Rolim, também muito legal. Layout não conheço o M.A. Guax. E a edição de Wayne Canepa, esses também eu não conheço. Mas o Lucas e o Bruno eu conheço sim. Então, antes de nós adentrarmos aqui no livro, como sempre, eu também crio jogos, crio RPG, crio jogos eletrônicos, literatura. Estou para fazer o lançamento de um livro em junho. Outros vídeos eu falarei melhor sobre isso. Mas tem o Brasil de Heróis, tem os outros projetos, vocês podem dando uma olhada e entrando no meu servidor do Discord. Tudo pelo link, pelo Linktree, pelo QR Code. Vocês podem ver ali em cima. Mas, sem mais demorar, vamos adentrar no MiniBX. Então, o MiniBX é uma das variantes OSR. O OSR é Old School. Old School são os RPGs baseados em D&D antigo. Especialmente o BX, é o módulo BX, que é próximo do Moldvay, que é assim, D&D primeira edição. D&D primeira edição, não é D&D 0, é D&D primeira edição e suas várias variantes. Mas a grande diferença do MiniBX, eu até acho que eu vou fazer mais vídeos dele depois, é que ele principalmente altera dois conceitos fundamentais. Talvez três, mas principalmente dois conceitos fundamentais, que são a questão dos pontos de vida, como a relação de vida e combate é dada, e a relação de atributos juntamente com os testes no sistema. Ele retira a necessidade do D20. O D20 é o dado emblemático de D&D e dos OSRs. Eu diria que virou já associado da ideia de RPG estes tipos de dados. Vou até botar minha câmera aqui para facilitar para vocês verem. O RPG virou associado praticamente a esse tipo de dado, o D20, e o MiniBX faz essa mudança. Ele praticamente... Eu não lembro dele utilizar o D20 em todas as suas regras. Então, ele fundamenta tudo... Ele retira os excessos dos atributos, que meio que tem muita desnecessidade. É quase como uma relação oposta ao Black Hack, que é um dos mais famosos OSRs que existe. Os mais famosos atualmente é o Black Hack, os próprios hacks, as variantes deles, como Lamentations, como o Swords and Wizards, o Labyrinth Lord, que são literalmente hacks dos principais. Nós temos o SE, o Old School Essentials, nós temos o DCC, que eles são mais próximos de hack, apesar que o DCC também inova. Mas a grande questão é que todos eles seguem os mainframes, as bases estruturais com D20, atributos e tal. O Black Hack ele praticamente foca tudo em teste de atributo e as suas variantes, como o Morkborg, o Morte no Espaço, todos eles focam nos atributos, e o Into the Odd, que é uma leve variação disso. Mas esse aqui não tem os atributos, a não ser ele tem o que eles chamam das perícias, e as perícias não são as perícias normais dos RPGs comuns, que tem... As perícias são as capacidades combativas, essencialmente, que você tem ataque, armadura, magia, vida e moral. E lembrando, e todos eles são diferentes do que nós encontramos nos RPGs normais, de OSR e D&D. Então vamos falar aqui sobre essa mudança das perícias e vamos falar da mudança dos pontos de vida. Vamos começar primeiro com as perícias, porque o dos pontos de vida é o central, a maior mudança desse sistema e é a mais interessante, a mais diferente. Então, as perícias de ataque você soma quando você for atacar para causar dano, a armadura você soma na defesa para resistir ao dano, a magia você soma para fazer os testes de magia e os ataques mágicos, a vida ela soma quando o dano supera a sua armadura, aí você faz um teste de vida para ver se você continua recebendo dano. E a moral é um teste geral não só para determinar, não necessariamente para determinar a sua... Se você vai se manter num combate, se você vai ficar com medo, ela representa o carisma e a sorte. Então ela tem um uso muito mais geral. Um teste de moral aqui, quando acontece alguma cena decisiva, importante, você faz um teste de moral
contra os oponentes, e se o jogador ganhar, ele ganha controle narrativo sobre a cena. Ela vai positivamente, a sorte vai em favor do personagem. Então lembra um pouco uma mecânica narrativa geral, em que o jogador pode tentar sua sorte, tentar ver se alguma coisa vai em seu favor. Será que o vendedor vai ter isso? Será que a princesa vai gostar daquilo? Será que o dragão está dormindo? Será que esse ataque meu é exatamente a peça fundamental para vencer as resistências do monstro? Então, moral se tornou um teste geral assim de sorte. Você pode praticamente substituir pela sorte em sistemas como Dungeoneer, etc. Muito interessante. Eu acho, na minha opinião, deveria ter alguns exemplos, porque é um uso tão diferente e tão fora do comum dos outros sistemas que necessitaria pelo menos de alguns exemplos. Porque talvez é por conta dos meus anos jogando D&D e OSR, que é muito difícil para mim separar o teste de moral de outra coisa que não seja o teste de moral, um teste de reação, por aí. Então eu acho que seria muito importante colocar alguns exemplos. Até mesmo dizer que talvez substitua o teste de reação, o teste de moral vira um teste de reação, vira um teste de sorte, vira um teste de... e botar exemplos. Acho que seria muito legal. Então, no geral são essas as skills. E a iniciativa segue a mesma do padrão do BX, tanto os jogadores quanto o mestre jogam apenas um D6, o lado que conseguiu o valor mais alto começa, age primeiro, o grupo inteiro age primeiro, e se houver empate acontece concomitantemente e o mestre tem que determinar como é que isso funcionará. O movimento à distância usa mais a ideia de teatro da mente, não tem posicionamento e rex de combate, não tem mapa, é uma maneira mais simples. Agora, vamos para a parte mais diferente, mais interessante desse sistema, que é como funciona o dano e pontos de vida. Ataque você rola o dado da sua arma, mais o seu valor de ataque, seu bônus de ataque. A defesa, você rola o seu bônus de armadura, mais o dado mais alto do seu HD, do seu Hit Dice Chain, que são a sua cadeia de dados de vida. Porque a grande diferença desse RPG, se nós formos para as classes aqui embaixo, nós temos aqui o guerreiro. Reparem que o guerreiro ele tem um D8, no nível 1 ele tem um D8, um D6, um D4, e ele vai subindo um D8 por nível. Então no nível 6 ele tem 6 D8, um D6, um D4. Por que isso? Você vai ver que todos têm essa cadeia de dados de vida. Porque quando você se defende de um ataque, você rola o valor mais alto do HD. Então vamos lá, ele tá no nível 5, ele tem 5D8, um D6, um D4. Ele vai rolar o quê? Um D8. Se ele não tomou nenhum dano, ele vai rolar um D8, que o dado mais alto é o D8, ele vai somar com sua armadura, vamos supor que ele tem 3, ele vai rolar mais 3, ele rolou 7, mais 3, 10. E aí o atacante vai rolar o dado da arma, mais o bônus de ataque. Vamos supor que o monstro tem um D8 mais 3 de ataque. E ele rolou 8 mais 3, dá 11, ele superou a defesa. O que acontece? Quando a defesa é superada, você perde um dado dentre os mais altos que você tem. Então o guerreiro iria de 5D8 para 4D8. E rolaria de novo para o dano que superou esse dano que foi alcançado. Então ele superou quanto? 1 que superou. Então ele vai rolar aqui novamente o dado mais alto que ele tiver, que ainda é um D8, mais seu bônus de vida que o guerreiro teria aí nesse nível, que você tem os seus valores de atributos lá que são determinados. Vamos supor que ele tem mais 2 de vida. Então ele rola um D8 mais 2 e se ele superar o dano recebido, ele não toma outro. Então todo o dano excedente, você vai fazer agora os testes com o seu valor de vida ao invés do seu valor de armadura, e ele vai sendo reduzido dos seus dados maiores, até você ficar com nenhum dado. Caso o guerreiro perca todos os D8, ele vai rolar o D6. Caso ele perca o D6, ele vai rolar o D4. Caso ele perca o D4, ele morre. Isso é válido também para os monstros. De forma geral, os monstros têm D6 de vida e aí eles têm um D4, porque sempre há uma cadeia de dados. Vamos supor que um monstro de 7 HD, ele vai ter 7D6 barra um D4. Se ele perder os 7D6, ele ainda vai ter um D4. Se ele perder o D4, ele morre. Personagens mais frágeis, mais fracos, como por exemplo magos, etc., ele já tem direto um D4. Então vamos supor que um mago de nível 5 ele vai ter 5D4. Cadê o mago? Ele vai ter 5D4 e nenhum mais. Se ele perder o 5D4, ele morre. Vamos pegar aqui um Halfling, que o dado de vida dele é o D6. Se ele é nível 4, ele vai ter 4D6. Se ele perder os 4D6, ele ainda vai ter um D4. Por fim, outros detalhes desse jogo, ele tem os salvamentos que eles não são testes, e eu acho isso muito interessante.
Os salvamentos são simplesmente pontos de salvamento que você tem, é um save total, que você rola para se salvar de um perigo. Seja recebimento de dano, seja falhar num teste, seja um ataque especial, etc. E cada um ganha um número de saves por dia igual a relativa à sua classe e ao seu nível. Quem tem mais saves são, se não me engano, o Halfling, como no original. E os outros vão até 3 de saves, a depender do nível alto. Ah, não, o anão também tem 4 de saves no nível mais alto. Então, esses saves são muito interessantes. Os monstros também têm saves para proteger eles de dano, de efeitos especiais, etc. Então você não rola para resistir à magia. Você gasta saves. Então tem essa questão. A magia eu também achei muito interessante, que ela é uma forma assim mais genérica e mais interessante. Eu sempre gosto dessas formas assim de magia mais abertas. Então você tem aqui alguns exemplos de magia, e elas são abertas à interpretação e utilidade. E você tem aqui todas do nível 1 ao 5, apesar de que o nível padrão vai até o terceiro círculo de magia, no nível 6 que os magos alcançam. Então, aí tem todas as noções normais de memorização e gasto de magia de OSR e D&D padrão. Você tem aqui uma lista de equipamentos, que usam os dados e valores padrões também dos RPGs clássicos. A armadura, ela segue um valor um pouquinho mais baixo, até porque as rolagens também são mais baixas. Então você tem... basicamente metade do tradicional. Que você tem couro, malha e plate, que é placas. Atualmente os RPGs eu tenho utilizado, ao invés de couro, eu tenho utilizado o gibão, porque é mais historicamente acurado, porque realmente as pessoas não tinham muitas armaduras de couro, as pessoas tinham armaduras de gibão, de tecido, mas é gibão, malha e placas. E basicamente é isso, galerinha. Uma coisa que eu acho interessante é que talvez eles poderiam colocar equivalentes às armas. Eles colocaram que o D10, as armas de D10, o usuário já vai para agir último em combate, mas eu acho que seria interessante, porque as armas, elas são armas de 2 mãos, então o preço é usar 2 mãos. A espada machado de um D8 poderia ter alguma penalidade. As armas de um D6 poderiam permitir que ele sempre haja primeiro, seria interessante. Tanto o short bow quanto a adaga, o staff e as coisas, eu acho que seria interessante para ter um equilíbrio. Mas isso são pormenores. Eles estão querendo manter próximos do SR mais antigo nesse aspecto. As classes também seguem o padrão tradicional antigo, que não tem nem o druida nem o ladino, isso aí tá numa expansão que eles colocaram, mas tem as 3 classes clássicas de humanos, que é o mago, guerreiro e clérigo, e você tem as classes demi-humanas, que são os anões, os elfos e os halflings. E no geral é isso, galera. Comentem, digam o que vocês acharam, comentem outros RPGs que eu possa fazer resenha. Eu, no geral, críticas e análises eu achei fantástico, eu adorei o sistema de pontos de vida. Eu me pergunto se em mesa tem muita coisa para você memorizar, com a questão dos saves. Se todos os monstros tiverem saves, eu acho que pode ser complicado, porque você tem que memorizar o HD e o save dos monstros, então são 2 padrões ao invés de só memorizar os pontos de vida. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Eu não sei se poderia simplificar a questão de vida e armadura. Eu compreendo que a questão de vida e armadura serem separadas é para exatamente separar essa noção daquilo que é do corpo do personagem, daquilo que é da armadura do personagem. Eu acho que eu simplificaria os HDs. Se fosse eu não teria... Apesar do HD Chain ser muito interessante, e manter com o espírito do SR, com o D8 ser o dado de vida do anão e do guerreiro e tal, eu acho que eu botaria tudo D6 e daria mais dados de vida pro guerreiro, por exemplo. Para simplificar a questão, mesmo por questão de simplicidade. Eu não toquei nas questões de pontos de vida e dados de vida, que o HD também está relacionado a isso, porque você tem que fazer um teste contra o HD do cara, então o HD alto torna mais difícil de curar e não sei o que. Então tem todos esses pormenores que justificam a existência do HD Chain, mas eu sou uma pessoa muito simplificadora. Esse jogo inteiro poderia ser transformado em D6, óbvio que sairia um pouco da questão OSR e tal, mas eu penso que uma versão ainda mais simplificada, só usando D6 para os HDs, para as armas, ao invés de ser D8 ou D6 mais 1, ao invés de ser D10, D6 mais 2 ou 2D6, isso aí tudo eu acho que poderia ser uma forma ainda mais simples de jogar e menos confusa. Eu não sei como eu lidaria com os saves para monstros, talvez eu colocaria uma regra alternativa para os monstros, ao invés de usarem saves, eles poderem descartar HDs, eles têm mais HD e ele descarta o HD como se fosse um save, não sei. É uma coisa a se pensar, para não ter que ter
um cumulativo de saves, ou então ter um bolo de saves dos monstros, ao invés de ser cada monstro tem um savezinho. Vamos lá, você faz um bolo com todos os saves do monstro e distribui da forma como você quiser. Claro que isso aí é problemático para uma batalha contra um boss, que o boss ele estaria muito indestrutível com seus saves, mas isso pode ser explicado que ele utiliza os minions de forma narrativa e tal, então tudo isso é possível. Eu tô explicando aqui das minhas preferências, minhas regras da casa, porque eu gosto de coisa assim, mais fácil de contabilizar, mais simples e mais rápida de rolagem. Isso não desmerece o RPG, maravilhoso. Espero que lancem uma versão em português, até mesmo com hardcover, com capa dura e tal. Que não sei nem se lançaram, mas se lançaram, eu gostei muito, achei muito bonito. Eu jogaria e mestraria esse RPG, talvez fazendo essas pequenas alterações com as regras da casa que eu falei. Aqui foi Gagaia, até a próxima, pessoal. Falou!